pessoas, tudo bem? Monalise, professora Monalise Nogueira. Vim gravar esse vídeo aqui para auxiliar vocês nas aulas, então prestem atenção, hoje a gente vai falar sobre texto narrativo. Deixo essas 3 perguntas para você pensar sobre o texto narrativo. Então, primeiro, vocês já escreveram ou leram alguma narrativa? Vocês já tiveram contato com alguma história? Quais foram as histórias que mais chamaram a sua atenção? Quando a gente vai escrever uma história, a gente precisa pensar nessa história, pensar no que a gente vai contar, a história de quem a gente vai contar, em que momento, como. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês alguns elementos que são elementos básicos dentro de uma narrativa. Então, só para a gente iniciar, a narração é um tipo de texto que conta alguma história, e essa história ela pode ser real ou fictícia. Pode ou não ter a presença de personagens, ações, mas precisa ter um tempo determinado. Quando a gente vai contar uma narrativa, a gente tem que pensar que o nosso objetivo principal é contar algo que aconteceu ou poderia ter acontecido. E aí a gente se depara com esses elementos de uma boa narrativa. Então a gente tem, primeiro, o enredo, que seria a ação principal ou o conjunto de acontecimentos que compõem a história. Teríamos também os personagens, que aí a gente divide entre protagonista e antagonista. Protagonista é o herói, antagonista é o vilão, tá? Só para relembrar aqui. A gente tem também o tempo, né? E aí a gente tem que pensar nesse tempo de forma cronológica ou psicológica. Cronológica é quando eu tenho uma cronologia, então eu nasci, eu era uma criança, depois eu virei um adolescente, depois eu virei um adulto e depois eu virei um idoso e depois, né, morri. O tempo psicológico daquela ação que está acontecendo dentro da narrativa. Preciso também pensar no meu narrador. Quem é meu narrador? O narrador é quem conta a história. E aí dentro dessa história eu tenho 3 perspectivas de narrador. Então eu tenho o narrador personagem, que conta e participa da história. Eu tenho o narrador onisciente, que sabe absolutamente tudo sobre a história e as personagens. E eu tenho o narrador observador, que é aquele que só observa, ele não participa da história, tá? Ele só conta o que ele vê. E aí a gente tem uma estrutura de texto narrativo, então essa é a parte que você precisa prestar bastante atenção, que é a que vai te auxiliar na produção de um texto narrativo. Então eu tenho lá introdução, conflito, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Vamos passar por uma por uma, destrinchando tudo e falando um pouquinho mais. Na introdução, o que é a minha introdução? A minha introdução é onde eu vou apresentar os personagens principais, né? Eu vou situar o meu leitor sobre o tempo e o espaço da minha história, né? Em que momento vai acontecer essa história? E geralmente na introdução a gente cria um clima inicial para a gente continuar a escrita dessa nossa narrativa. Então o narrador mostra quem são os personagens, onde e quando a história acontece, para que possamos entender do que se trata essa narrativa. Logo depois da introdução, a gente vai ter uma situação de conflito, que é uma situação que acontece entre os personagens, e ela apresenta ou uma questão para ser resolvida, ou um desafio que precisa ser superado, né, ou precisa ser solucionado. Então, pensa em quais são os conflitos que vão permear a sua história antes mesmo da escrita. Desenvolvimento. O desenvolvimento
o momento em que o conflito e as principais ações da trama se desenrolam. Então, aquela parte mais alongada do texto, né, onde eu vou desenvolver a história de um modo geral. Então, os personagens vão começar a agir, eles vão começar a se envolver em situações, né? Eles vão começar a questionar, a gente pode colocar inclusive diálogos entre eles, né? Eles vão se deparar ali com um problema da história e pensar nas diversas alternativas que eles precisam para resolver essa questão. E agora a gente vai para o clímax, que é o momento mais emocionante da nossa história, é quando o conflito chega no seu ponto mais intenso, é quando a gente sabe se a Branca de Neve vai viver ou vai morrer. Então a gente tem que pensar nas narrativas que a gente já conhece. Então o clímax é o momento de maior tensão e de emoção da nossa história, é aqui que a gente vai pegar o nosso leitor. Ele tem que anteceder a resolução do problema, tá? Então ele acontece aquele fato, mas você já pensa, quando você for escrever, você já pensa naquele fato, já como no momento seguinte da sua história, você vai resolver o problema ou vai resolver a questão que está posta lá no conflito. E por fim, a gente tem o desfecho. O que é o desfecho? É o encerramento da nossa narrativa, é aquele parágrafo final, né? Ali o problema vai ser resolvido, né? Também vai mostrar o que acontece com os personagens após o clímax. E é o final da história, quando a gente descobre o que aconteceu e o que se deu ali, se o príncipe casou com aquela princesa ou não, se o príncipe virou um príncipe ou ainda continua sendo um sapo, enfim. É por aqui no desfecho que você vai dar ao final da sua história. Vamos pensar agora no tempo, no espaço, no enredo, no uso dos verbos dentro do nosso texto, na linguagem ou no tom que a gente quer dar para o nosso texto, né? Então, quando a gente fala de tempo, a gente tem o tempo cronológico, que ele segue em uma ordem do relógio especificamente, então manhã, tarde, noite. Ou a gente tem um tempo psicológico. Esse tempo psicológico ele é marcado pelas emoções ou as memórias das personagens que vão aparecendo na história. Quando a gente fala de espaço, a gente precisa pensar onde é que essa história se passa, se é numa cidade, se é numa floresta, se é numa casa e por aí vai. Quando a gente fala em enredo, a gente precisa pensar na sequência dos fatos da história, né? Eu preciso ter uma sequência lógica dentro da minha história, ou uma sequência de ações dos meus personagens que vai corroborar para que se faça o entendimento para o meu leitor posteriormente. É óbvio que a gente precisa prestar bem atenção nessa parte aqui, que é a parte dos verbos dentro do nosso texto. Por quê? Porque os verbos, eles são fundamentais para os textos narrativos. São eles que vão expressar as ações, os estados, os acontecimentos da história, né? Numa narrativa, por exemplo, a ação é o elemento central do texto. Sem ação não há enredo, não tem verbo, não tem a própria ação. Então, precisa pensar sobre essa questão. Então, os verbos, basicamente, eles movimentam a história. Eles vão dizer para o teu leitor o que acontece, quando acontece, como os personagens vão agir, né? Então, esses tempos verbais precisam ser pensados. E aqui eu trouxe 3 tempos verbais, só para a gente exemplificar. A gente tem o pretérito imperfeito, que descreve as ações não totalmente concluídas no passado, sem indicar um início ou um fim. Eles também são usados para as ações habituais lá no passado, né? Pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele mostra as ações concluídas lá no passado. E o futuro do pretérito, quando a gente fala pretérito, a gente está sempre falando do passado, tá? O futuro do pretérito,
ele vai expressar uma incerteza que pode se referir a algo que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu, né? Geralmente, essa situação que poderia ter acontecido também começou lá no passado. E por fim, a gente vai pensar na linguagem. Eu posso usar uma linguagem em um tom mais simples, que eu acho que é o ideal para uma narrativa, porque eu estou contando uma história, então meu leitor precisa entender aquela história que eu estou contando. Ou eu posso usar uma linguagem mais rebuscada, né? Depende ali do meu público-alvo. Quem vai ler a minha história? Então, sempre que eu for escrever algum texto, eu tenho que pensar em quem vai ler o meu texto. Quais são os recursos que eu vou usar nessa minha linguagem, nesse tom do meu texto? Eu vou usar diálogo? Eu vou usar descrição? Eu vou usar uma descrição mais psicológica? Então eu tenho que pensar em todos esses movimentos que eu faço no meu texto para que se dê o entendimento completo daquela história que eu estou contando e que o meu leitor possa entender o que aconteceu de fato ali com os meus personagens. Bom, encerro a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.